Oi, turma, boa noite. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje uma aulinha mais light, mais tranquila, né? Querendo ou não, véspera de feriado aí, algumas pessoas nos abandonando aí, mas vamos lá, firme e forte aqui com essa questão. Como eu combinei com vocês, como a gente combinou aqui desde semana passada, a nossa aula hoje, ela é literalmente para a gente trabalhar sobre a VA1, né? VA1 aí que eu disponibilizei para vocês, que vocês tiveram prazo até agora há pouco para postá-las aí. Se alguém não conseguiu postá-la ou for postar depois, me fale que a gente resolve aqui e a gente ajusta da melhor forma possível, tá, turma? Vamos lá. O que vocês acharam da VA1? O que vocês entenderam? Dúvidas? Conseguiram puxar os acórdãos? Não conseguiram? E aí, me dá um feedback, por favor. E aí, Cecília, me dá aí um feedback, boa noite, tudo bem? Conseguiu puxar o acorde, conseguiu entender o exercício? Qual que é a opinião suas aí, turma? Vamos lá. Ninguém entendeu nada? Eu não entendi o questionamento. Vamos lá. A aula de hoje, eu não deixei nenhuma aula gravada, porque eu combinei com vocês que a aula de hoje a gente iria discutir a verificação de aprendizagem 1, que eu dei para vocês e que vocês postaram para mim no sistema. Então, a nossa aula hoje é justamente a gente conversar referente, bater um papo sobre o que vocês responderam lá na VA1, tirar alguma dúvida referente a essa atividade, ver se vocês conseguiram puxar as duas ações diretas de inconstitucionalidade, se vocês entenderam e qual a opinião suas a respeito dessa aula e dessa atividade. Concorda, não concorda com as decisões do Supremo? O que vocês entenderam? Vocês conseguiram enxergar essas decisões dentro dessa matéria que a gente está trabalhando agora? E aí, o que vocês têm a me dizer referente a isso? Vamos lá, Cecília, puxa a turma aí. Ainda mais essa turma que está na véspera do feriado aí, achando que sextou, não sextou ainda não. Verdade, Nossa Senhora. Uai, ó, primeiro questionamento de todos, eu concordo com a decisão final. Eu achei a MP, né, proposta pelo presidente, um tanto quanto afrontosa diante do que é estabelecido pela Constituição e estabelecido pela Organização dos Poderes mesmo do Brasil. E eu concordo com a decisão do STF de ter barrado, né, a MP. Eu que estou entrando agora, esse trabalho foi, assim, passando um feedback, foi interessante porque eu consegui entender algumas coisas que eu nem mesmo conhecia. Por exemplo, o que é um acórdão? Eu não fazia ideia que existia isso. E foi bem legal de ver, assim, na prática, né, poder ler como que ele funciona, como se trata. Eu confesso que fiquei um pouco confusa no início, porque é bem extenso, né? Você lê tudo. Enfim, eu achei interessante a proposta do trabalho. Eu não sei se eu raciocinei direito em questão das respostas, porque eu achei as perguntas muito parecidas. Às vezes, o que eu tinha respondido em uma, perguntando a outra, aí eu fiquei um pouco com dúvida, assim, se eu já tinha... Porque eu tenho mania de falar muito, e aí eu não sei se eu fui direto ao ponto ou se não. Enfim, meu parâmetro geral é que eu concordo com a decisão do STF e que eu gostei da proposta do trabalho. Joia. Bacana. Nós vamos falar um pouquinho. Mais alguém? Vou seguir também o que a Cecília falou. Também achei a decisão acertada. Achei que deu para aplicar legal as primeiras aulas que a gente teve, principalmente falando das competências dos entes da federação e tal. Acho que foi uma verba muito boa para poder estudar essa parte. Mais alguém, turma? Então, vamos lá. Bem legal essa questão da VA1, né, turma? Porque, querendo ou não,
a gente tem aqui um trabalho que a gente aplica muito o que a gente está vendo em sala de aula, como a Cecília e o Matheus muito bem colocaram, né? A gente tem uma ideia e uma noção de cada caso prático, que eu acho que é extremamente importante, relevante, a gente entender isso tudo no nosso dia a dia, né? A gente tem que ter uma apuração aí e uma visualização aí muito interessante do que acontece. E é muito interessante porque diversas vezes vocês vão aprender uma situação dentro de sala de aula, independentemente do poder, tá? Se é executivo, legislativo ou judiciário, ou se é uma discussão entre as esferas governamentais, né? Vamos falar municípios, estados e União, muitas vezes a gente vai ter esses certos conflitos. Não é uma coisa só deste governo agora, e é uma coisa que não vai deixar de existir, em questão de debates. E esses debates, eles são extremamente importantes, principalmente quando você tem respeito pelos debates, porque eles fazem a gente evoluir e crescer e fazer interpretações acerca do nosso texto constitucional. Apesar de que o nosso texto constitucional, ele não pode dar margem a você interpretar algo que não seja aquilo que está ali na Constituição. Muito bem colocou a Cecília quanto às questões de termos, e esses termos teóricos e termos práticos dentro do direito, tá, Cecília? Com o tempo a gente vai aprendendo. Então, o que é o acórdão? Acórdão é o seguinte: quando você tem as esferas judiciais, você tem uma discussão em primeira instância, segunda instância e terceira instância, né? Se eu estou falando em primeira instância, eu estou falando em propor uma demanda no juízo singular. O que é isso? Em algum juiz de direito. Então, eu propus uma ação, tem um processo de conhecimento, que vocês ainda vão aprender no processo civil, tem uma sentença que é dada por um juiz. Qualquer uma das partes que não ficar satisfeita pode recorrer. Quando elas recorrem, vai para uma instância superior, que geralmente é o Tribunal de Justiça, né? Que é julgado aí por, no mínimo, 3 desembargadores. O que é desembargador? Desembargador é aquele juiz de carreira que foi elevado aí como grau de desembargador. Então, o seu processo ele é reanalisado em uma nova instância, que a gente chama de segunda instância, e na segunda instância, você tem aí, no mínimo, 3 desembargadores analisando aí o seu caso e o seu recurso para ver se o juiz de primeira instância aplicou a lei da melhor forma, a lei, a Constituição, o entendimento dos juízes da melhor forma possível aí. E isso, caso isso não se dê por satisfeito, não seja suficiente também, você pode recorrer a uma terceira instância, que a gente chama aí de STJ ou STF. No STJ, vocês vão aprender mais à frente, vocês vão discutir e alegar aí questões de lei. E no STF, nós vamos discutir questões constitucionais. Então, no STF, só se discute aquilo que é constitucional, pensando nessa situação. E quando você tem uma decisão a nível de recurso, tanto segundo grau e terceiro grau, ou seja, no Tribunal de Justiça, ou no STJ, ou no STF, esta decisão que é dada é chamada literalmente de acórdão, tá? Justamente para a gente entender aqui essa lógica e essa semântica nossa aí do nosso dia a dia, tá? Então, é justamente essa situação que é importante a gente ter aí nessa questão. Já entrando na nossa questão e na nossa verificação de aprendizagem, apesar de estarmos aí já completando o segundo ano de pandemia, né, turma? Até hoje ela não acabou. E ela vai perdurar, e todos esses embates que se tem entre municípios, Estado e União também vão se perdurar em algumas situações, em algumas condicionantes aí que a gente vai ver no nosso dia a dia. Então, justamente, nós temos uma situação interessante e tudo, a qual traz para nós uma possibilidade aí de fazer,
uma questão a ser vista, né, sobre justamente o que a gente tem aqui no caso prático. Ô, turma, só para deixar claro, eu vou até mandar no grupo, turma, boa noite, a VA poderá ser postada até sexta, às 23h55. Depois da aula, vou ajustar o sistema. Então, vamos lá, turma. Só porque alguns alunos não conseguiram postar a tempo e modo, e aí eu vou dilatar no sistema nosso a nossa VA, para vocês postar. Quem não postou, postar até sexta-feira, 11h55 da noite, tá? Porque a VA1 tem muita gente ainda com matrícula pendente, muita gente que entrou no meio do caminho e tudo, então não preocupa não. O que é importante a gente discutir aqui justamente essa condicionante aí. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei o que a gente vive até hoje de uma forma muito mais harmônica, porque o STF já julgou uma pá de cal em cima disso, mas que a gente viu de uma forma muito forte no início da pandemia, né? Porque no início da pandemia tinha-se uma discussão. Quem tem competência para falar sobre saúde pública? O poder federal, o poder estadual, o poder municipal, qualquer um, né? Além disso, quem tem poder aí para disciplinar sobre saúde? E muitas das coisas começaram a ser intrigadas isso. E vocês mesmos já responderam na VA aí que a gente tem uma discussão muito acirrada sobre quem, por quê e como. E tudo começa de uma forma muito interessante, né, gente? Se a gente vai analisar de uma forma bem fria e justamente o que está acontecendo aí com essa situação, vocês têm uma ciência aí que o poder federal, vamos falar assim, a União, ela tentou dispor muito como que seria, não seria justamente porque ela que tem o domínio financeiro. Só que cada região do país tem uma peculiaridade. E aí começou essa discussão. Então, a primeira colocação que eu coloquei para vocês foi: os estados e municípios precisam de autorização da União para adotar medida necessária ao combate ao coronavírus? E aqui também, turma, nós não podemos pensar que a União manda e todo mundo tem que obedecer, tá? Mas aqui a gente tem que pensar que existe uma certa hierarquia entre os entes aí, municípios, Estado e União. E, na verdade, a União não precisa autorizar nada, porque compete a todo mundo, dentro da Constituição, zelar pela questão da saúde pública, tá? E aí, lá na ação direta de inconstitucionalidade, restou decidido, tá? Que não há necessidade de Estado e município ter autorização para a observância de ente federal nenhum, tá? E aí, justamente, a gente tem que todas as questões da saúde pública tratam-se de uma questão que sistematizada dentro do nosso direito constitucional, né? Então, hoje, quando eu falo em saúde pública, eu tenho aí a competência tanto a nível municipal, estadual e federal. E isso é tão interessante, porque isso, vamos pensar assim, o professor, isso é uma coisa só da pandemia? Não. Este problema é um problema de muito tempo, turma. Por quê? Se um dia vocês mexerem com essa área, mas nós temos uma área que é muito forte, que se chama área da judicialização da saúde. Que, infelizmente, quando algumas pessoas passam por alguns problemas sérios de saúde, independente delas terem dinheiro ou não, e terem planos de saúde bons ou não, muitas das vezes elas têm que socorrer ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, para conseguir o fornecimento de alguns medicamentos básicos e extremamente importantes dentro do nosso sistema. E aí vem essa dúvida, né? Vem essa indagação.
Eu vou ajuizar uma ação dessa contra o município, contra o Estado ou contra a União? Ah, eu ouvi falar que tem que ser contra o Estado, porque o Estado de Minas tem a farmácia de Minas. Ah, eu ouvi falar que tem que ser sobre o posto de saúde do meu município, então pode ser contra o município. Ah, como o governo brasileiro, pela União, é responsável pelo SUS principal, tem que ser contra a União. E aí? Você judicializa contra os três de uma vez. Porque os três têm competência no que discerne a questão da saúde pública. Então, é muito interessante a gente entender isso. Então, isso que eu estou falando não é uma coisa... A pandemia acabou, a gente não vai usar para nada. Vai. Essa discussão ela já é de muito tempo. Então, essa questão de sistematização acerca da saúde deve ser levada nesse sentido. Depois eu pergunto, o que o STF falou sobre autonomia de Estado e município? Né? O importante aqui é a gente entender que todos os entes, no caso da autonomia, todos eles têm autonomia e a prerrogativa vista dentro da nossa Constituição. Mas um grande cuidado, né? Porque não adianta nada eu ter autonomia, mas eu não ter condição financeira. Uma coisa que eu brinco muito na sala de aula, né? O que adianta a gente falar que está maior de idade, que fez 18 anos de idade, bater no peito e falar, ô mãe, ô pai, estou maior de idade, agora eu sou independente. Você é independente? Nada. Você depende do dinheiro do seu pai e de sua mãe para viver. Você não tem dinheiro para pagar casa, comida, aluguel, não tem nada. Ah, mas eu trabalho, mas vai morar sozinho e pagar isso tudo se você dá conta. Difícil. Então, é muito interessante a gente entender justamente o seguinte: tem autonomia, mas há necessidade de que todos os repasses públicos, no caso de dinheiro, sejam feitos de uma forma regular para que esses entes da União, no caso, estados, Distrito Federal e município, tenham a sua autonomia aí garantida. Tá ok? Depois nós... Diga, Cecília. Perdão, aqui. Rapidinho, essa parte de ter essa independência, entre aspas, mas na verdade ter essa autonomia, mas ao mesmo tempo depender de repasses financeiros, tange a competência concorrente, em que se diz que há uma norma geral e depois ela vai ramificando, assim, de acordo com as especificidades dos municípios e estados. É nesse sentido. Exatamente. E aí eu tenho justamente isso. Eu tenho que observar também, vamos falar assim, essa hierarquia das normas. Nesse sentido também. Correto, tá bom? Depois vem a terceira pergunta, que fala qual o tipo de competência constitucional foi discutida no STF nas duas ADINs. Ou seja, o combate ao coronavírus está ligado a qual competência prevista na Constituição para a União, Estado, Distrito Federal e municípios? E aí, justamente, né, gente, vocês colocaram aqui de uma forma muito clara, as competências, elas são concorrentes, pegando justamente o que a Cecília acabou de falar, ou seja, eu tenho a União, eu tenho as questões constitucionais, eu tenho as leis complementares, eu tenho as leis delegadas, ordinárias, leis delegadas, ou seja, nenhum ente se sobrepondo o que o sistema legal e constitucional fala, então eu tenho que obedecer tudo que está disciplinado. Então, por mais que eu tenha aqui uma competência que todos os entes possam falar sobre a saúde pública, eu tenho que observar e eu tenho que aceitar e admitir, turma, justamente que há uma situação de hierarquia das normas e que eu tenho que falar a Constituição, a União, os estados, o município. E, ao mesmo tempo, eu tenho outra competência também a ser aplicada aí, porque quando eu falo de saúde pública, nós já falamos aqui dentro da sala de aula que saúde pública é um bem coletivo, é um bem comum a todos. Então, cabe à União, municípios e estados dispor sobre saúde pública. Ok? Alguma dúvida até aí, turma? Todo mundo caladinho, quietinho? Professor, por enquanto, tranquilo. Beleza. Depois vem, o que o STF decidiu sobre o fechamento de fronteiras por estados e municípios, né?
É interessante isso, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, que bobagem. Gente, aconteceu, e acontece, e muitas vezes, infelizmente, nós temos aí situações onde um ente, vamos falar, entre municípios ou até mesmo entre estados, tenta impor limitações. E nós temos lá no artigo 5º da Constituição um direito básico constitucional, que é o direito de ir e vir, né? Que é justamente o direito aí, justamente de todo mundo ter esta liberdade. Só que aqui, no caso, nós temos uma situação muito interessante, que foi justamente a questão da pandemia, como a Bruna está colocando aqui, né? Que o caso do direito da saúde sobrepõe ao ir e vir. Perfeito. E isso o STF também colocou nessa situação. E aí, quando eu tenho direito de saúde e um direito de pandemia, e uma situação de pandemia, direito de pandemia não, né, gente? Mas quando eu tenho uma ocorrência de uma pandemia, eu tenho, neste caso aí, uma coisa se sobrevalendo, porque não adianta nada eu falar, posso exercer meu direito de ir e vir, mas e se eu contagio uma situação em uma coletividade em prol de outra? Tá? Então, justamente, você não fecha fronteiras, né? Mas você pode adotar medidas de controle de fronteiras. E isso foi muito debatido, e isso até hoje é muito colocado em xeque sobre as fronteiras internacionais, etc. Vamos pegar um episódio de ontem, que foi super legal e enquadra essa pergunta ipsis literis, né? Que é justamente o jogo do Brasil com a Argentina, começa o jogo e chega a vigilância sanitária e acaba com o jogo, por conta do descumprimento ali de regras básicas. Poxa, professor, mas ali foi um fechamento de fronteira? Não. Mas ali nós temos uma sobreposição do direito de saúde, né? Que houve ali uma infringência constitucional e até mesmo legal, a qual trouxe ali um efeito onde eu tenho que pensar numa coletividade ao invés de uma questão isolada. Então, são questões, gente, e tudo isso que a gente está falando, mas isso já está decidido. Não, mas vocês estão vendo e vai acontecer e está acontecendo de novo. Não é que vai acontecer outro surto, pelo amor de Deus. Mas são questões que ainda vão ser muito debatidas e discutidas ao nível de município, estado e até mesmo União. Ontem mesmo, a gente teve essa demonstração a nível de União com a questão do jogo do Brasil e Argentina. Ok? Dúvidas? Beleza. E a última pergunta é, a União deve ter um monopólio de regulamentar todas as medidas que devem ser tomadas para o combate à pandemia? Claro que não, né, gente? Porque nós vimos que saúde pública e o direito da saúde aí é um bem coletivo e um bem comum a todos eles. Então, nós temos aí os parâmetros, e é claro que algumas questões e ordens aí, né? A União realmente tem a função de atuação e coordenação. Exemplo, quem vai comprar vacina? A princípio, União, né? Quem vai controlar e quem vai gerir como que vai se dar uma distribuição? A União. Mas ela tem um monopólio disso? De jeito nenhum. Tá? Então, fica aí essas questões. São tudo isso, é aquilo que a gente já trabalhou dentro de sala de aula. O que a gente está fazendo é aplicando no caso prático, que a gente já viu até hoje em sala de aula, para ver como que às vezes você vira e fala assim, eu estou no início do curso e eu não estou vendo nada acontecer. Olha aí, que loucura. Tudo que você liga a TV e assiste hoje tem direito constitucional no meio. Tudo que a gente está vendo aí dessa loucura, não estou falando nem bem nem mal, tá, gente? Mas eu estou falando de loucura no sistema econômico, político e atual nosso. Nós temos aí a aplicação do direito constitucional. Tá? Então, é extremamente interessante vocês sempre fazerem esses julgamentos críticos aí na hora de responder, na hora de entender aí a nossa matéria. Tranquilo até aí, turma? Mais hoje é só isso,
era a gente falar e trabalhar a nossa VA1. Lembro aqui de novo que aqueles alunos que ainda não postaram ela, eu vou abrir o sistema até sexta-feira, no final do dia, para postar ela lá, sem problema algum. E durante essa semana eu vou postar a aula da nossa semana que vem. Ok, turma? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, joia, turma. Um bom 7 de setembro para vocês. Descanso aí. Muita saúde, paz e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Assim que eu postar a nova aula, eu mando aí para vocês no grupo. Beleza, boa noite. Um beijo, boa noite para vocês, turma.